Salve, salve galera, tamo no ar, tamo juntos. Estou de volta aqui ao meu estúdio, voltei de um período bem curtinho aí, cerca de uma semana de férias, apareci aqui de vez em quando para bater um papo, mas agora estou de volta, hoje já reassumo a Placar também, programa daqui a pouquinho, 1h da tarde, você pode estar vendo já depois do programa, 1h da tarde tem Placar aberto lá na Placar, mas estou aqui para bater um papo com vocês antes, para a gente falar sobre situação atual do Fluminense, gente, que continua esperando por reforços. Na verdade, o torcedor está esperando pelos reforços e a gente não sabe exatamente o que está acontecendo em relação a essa busca, qual é o status atual da proximidade ou não do Fluminense por novas contratações. Por enquanto, é só aquilo mesmo, tá? É Gemes e Arana. São os dois reforços do Fluminense para 2026. Eu diria que pior do que não ter outros reforços é o Fluminense continuar com o que não deu certo, com o que não rende mais. Essa é a realidade. E pior do que isso, um dos poucos que a gente fala, pode dizer, que tem sido útil, que está no elenco, né, que foi, de uma certa forma, um dos jogadores relevantes de 2025, esse pode estar de saída. Sim, o Boca Juniors quer tirar jogador do Fluminense. Vem comigo. Meus amigos, é tapete grenar em meio a tudo, em meio a todos. Fluminense nessa situação muito preocupante, mas estamos aqui para bater esse papo com vocês. Então, se você puder, se inscreve no canal, se você ainda não conhece meu trabalho. Muito prazer, seja muito bem-vindo. Esteja sempre aqui comigo. Se inscrevendo no canal, você vai ser notificado, ativa o sininho, você vai ser notificado sempre que tivermos vídeos, lives também aqui no canal Ilan FC. Então, se inscreve e também deixa o like. Você estando aqui pela primeira vez ou não, se já é cliente, conto mais aqui de sempre, deixa o like que é muito importante, assim como o hype, bota o hype aí embaixo, tem o botão do lado dos comentários para você me ajudar. Galera, bom, Fluminense só joga amanhã pelo Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Hoje à noite tem Flamengo e Vasco. Flamengo deu uma tremida nas bases, né, gente? Deu um passinho para trás, estava jogando só com o Sub-20, tomou 2 traulitadas, a última contra o Volta Redonda, de 3-0, perdeu do Bangu. Só tem um empate no campeonato em 3 jogos, eles jogaram uma partida a mais do que todo mundo. Mas o Flamengo é o lanterna do Campeonato Carioca, lanterna geral. E aí deu uma tremida, vai botar time principal, ou pelo menos vários dos jogadores do time principal essa noite contra o Vasco. Fluminense amanhã talvez siga um caminho pelo menos parcialmente parecido. Por quê, gente? Porque hoje já fez o último treino, agora pela manhã, nessa quarta-feira, já teve o último treino, e segundo o GE, o Fluminense considera colocar jogadores em campo que sejam do grupo principal. Por que isso é uma notícia? Porque estava previsto apenas para acontecer isso no Fla-Flu do próximo domingo, jogo que será da 4ª rodada para o Fluminense, jogo no Maracanã, e ali estava previsto o Fluminense começar a usar seus jogadores do grupo principal. Só que os jogadores já estão jogando, já estão treinando num grupo só, já unificou esses 2 grupos, o grupo que tinha se apresentado no dia 2 e o outro no dia 8, no dia 2 já está jogando. O do dia 8 iria começar a jogar só no Fla-Flu, mas isso pode ser antecipado amanhã. A gente já deve ver alguns jogadores do chamado grupo principal atuando contra o Nova Iguaçu, partida de amanhã à noite, na Ilha do Governador, com o Fluminense com uma certa pressão, né? Porque é um time que perdeu o segundo jogo, fora de casa contra o Boa Vista, tinha vencido o Madureira na estreia, perdeu jogando muito mal contra o Boa Vista, deixou a impressão muito ruim, e agora está numa situação, de certa forma, preocupante, dentro desse grupo A do Campeonato Carioca. Olha aí, Volta Redonda é o líder, Volta Redonda venceu os 2 jogos que disputou, inclusive ganhou do Flamengo de 3-0, 4 gols pró, nenhum gol contra, 6 pontos, 2 vitórias em 2 jogos, o Vasco é o vice-líder, com 4 pontos em 2 jogos, depois tem o Bangu junto com o Fluminense, ambos na 3ª colocação, com campanhas idênticas, 3 pontos, 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota. Gente, olha aqui, ó, o Fluminense pode amanhã até encostar, ó, se igualar ao Volta Redonda, porque o Volta Redonda joga hoje contra o Botafogo, no Newton Santos. Então, teoricamente, o Botafogo é favorito. O Volta Redonda pode perder, né, seria o melhor para o Fluminense. O Vasco joga contra o Flamengo hoje à noite também, não seria surpresa se perdesse, porque o Flamengo vai com um time
principal, ou quase isso. E o outro time que está à frente do Fluminense, ou junto aqui, é o Bangu, que joga contra o Maricá, na casa do Maricá, hoje às 5 da tarde. Então, o Fluminense, amanhã, quando entrar em campo contra o Nova Iguaçu, já vai entrar sabendo o que aconteceu com esses 3 times que estão aqui à frente dele, ou o Bangu está ao lado, na tabela. Ele, se vencer o seu jogo contra o Nova Iguaçu, ele vai a 6 e pode até, não vou dizer assumir a liderança, porque teria que tirar aqui esses 4 gols de saldo do Volta Redonda. Do Fluminense hoje é 0, Volta Redonda é 4. Mas se o Fluminense vencer e esses times aqui perderem seus jogos, isso pode acontecer, pelos confrontos que eu mostrei, o Fluminense já se igualaria na liderança ao Volta Redonda, né? Menos mal, mas tem que ficar ligado, tem que ficar esperto, não exatamente pela pontuação, porque os 4 primeiros se classificam em cada grupo, eu acho que isso aí vai ser uma coisa muito viável. Não acredito que o Fluminense vai ficar fora desses 4 primeiros, mas principalmente, gente, pelas atuações, pelo que está entregando o time, pelo que vai entregar amanhã, pelo que vai entregar no Fla-Flu, é disso que a gente tem que falar. Sabe por quê? Daqui uma semana, na próxima quarta-feira exatamente, já começa o Campeonato Brasileiro, cara, contra o Grêmio no Maracanã. E o que o Fluminense tem de reforço até agora? Vou falar já do Boca Juniors, que quer levar o Serna, tá? Kevin Serna pode estar saindo do Fluminense. Já vou falar disso, bastante, tá? Mas o que o Fluminense contratou até agora? Gemes e Arana. São considerados bons reforços? Bons. Acho que o Arana até mostrou que vai ser muito útil. E onde o Fluminense precisava muito de um jogador na lateral esquerda. O Gemes, por enquanto, para mim, não convenceu, tá? Não vou condená-lo também, mas eu preciso ver mais do Gemes. Ele, por enquanto, eu não tenho como livrar a cara do Gemes dos 2 gols que o Fluminense levou, um contra o Madureira, outro contra o Boa Vista, em lances de bola parada cruzada, em que ele bateu cabeça com o Igor Rabelo. Nas duas. Foi culpa do Vitor Eudes. Cara, o Gemes está no meio da história ali. O Gemes é zagueiro, tentou subir, não alcançou a bola. Então vamos lá, vamos aguardar. Por enquanto, não convenceu, para mim. Vamos aguardar. E precisa de mais zagueiro. A gente sabe disso. Precisa de um jogador de meio campo, a meu ver, precisa de mais um de armação. E precisa, gente, fundamentalmente, no mínimo de um centroavante, para não dizer 2. Ou será que o Fluminense vai mesmo com o Everaldo em 2026, galera? Tipo, vai ficar por isso mesmo? A diretoria realmente acha que dá para bancar esse negócio, dá para comprar esse barulho de falar, não conseguimos o Hulk, não conseguimos até agora ninguém, vamos com o Everaldo mesmo. Igual fizeram, né? Apostaram tudo no segundo semestre do ano passado e perderam o que tinha para perder. O Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil vexatoriamente pelo Vasco. Vexatoriamente, porque o Vasco tem um time mais fraco, é um clube hoje em dificuldades financeiras. E perdeu a Sul-Americana, como a gente já sabe, também da mesma forma. Everaldo. Com Everaldo. Ou seja, sem ninguém. Com um centroavante que não faz gol. Agora o Fluminense tem Everaldo e Lelê. E vai empurrar com a barriga essa situação? Gente, é para ontem. Claro, não vai contratar qualquer um, mas já está procurando jogador há 1 mês. E não contratou. Quem são os reforços do Fluminense para 2026? Olha aqui, gente. Olha as imagens do treino de agora há pouco. Isso é agorinha, tá? O Fluminense acabou de divulgar essas fotos do treino de agora há pouco. Último treino antes de enfrentar o Nova Iguaçu. Dá uma olhadinha no grupo do Fluminense. Gente, Paulo Henrique Ganso, com todo respeito ao Ganso, que já se machucou 10 dias atrás, sozinho, saiu mancando no campo, no segundo treinamento dele. Sabe? Numa situação completamente frágil. Paulo Henrique Ganso é o reforço do Fluminense, voltou a treinar. Mas alguém leva a sério, hoje em dia, o Ganso como um reforço real para a temporada? Essa é a realidade do Fluminense? Ganso é um excelente jogador, ou foi um excelente jogador. Seria um excelente reforço para 2022, para 2018, 2017. Estamos em 2026, gente. Olha as imagens do treino. Guga rindo, os caras estão rindo à toa, né? Quem não tá rindo é o torcedor, depois de ver a derrota no último jogo contra o Boa Vista com uma atuação ridícula. O professor tá aí, né? Já tá o Zubeldia. O Zubeldia teve uma intercorrência de saúde, mas já reapareceu para dirigir o time, no treinamento pelo menos. E sim, a gente tem que ser bem justo, né? Pelo menos no jogo contra o Boa Vista, a galera de quem a gente esperava bastante, da molecada, alguns estão aí, Riquelme tá ali, ó, não estão dando a resposta. Né? Matheus Reis ali, Matheus Reis é quem mais se saiu bem nesses primeiros jogos do Fluminense. Foi a boa surpresa
por enquanto. Eu acho que é o que tem mais chance de vingar, pelo que se viu nos primeiros jogos, entre os profissionais. Canóbio, que deve voltar ao time no mínimo domingo, no Fla-Flu, não sei se amanhã teremos ele, né? John Kennedy, que a gente viu saindo carregado no jogo contra o Boa Vista, está treinando de novo, então aparentemente não será problema, pelo menos para o Fla-Flu. Não sei se vai jogar amanhã, né? Ele levou um pisão na partida contra o Boa Vista. E esse aí? Pois é. É o filme repetido. É com esse que o Fluminense vai de novo na temporada, né? Otávio, olha aí, ó. Otávio, Ganso, Igor Rabelo, como se tivesse sido super satisfatória a temporada do ano passado. Você vai falar, bom, mas ficou em quinto no Brasileiro, bom, foi quarto colocado na Copa do Mundo de Clubes. E títulos, gente, 2 títulos que o Fluminense deixou escapulir completamente injustificadamente. Copa do Brasil e Sul-Americana, absolutamente viáveis, acessíveis. Tá aí o cara, né? O Acosta, esse sim, dá para dizer que foi o único que correspondeu dos reforços do ano passado, correspondeu realmente. Mais algumas imagens, treino de agora há pouco, tá, gente? Treino dessa quarta-feira, portanto, há uma semana, sim, da estreia no Brasileiro contra o Grêmio. Esse aí é o Santi Moreno. Gostei muito do Santi Moreno na estreia contra o Madureira. Ele já não jogou contra o Boa Vista, questão física. Vamos ver se vai estar em campo amanhã. Então, dos que eu vi jogar, Santi Moreno e Matheus Reis foram os que melhor se saíram nessas primeiras 2 rodadas, tá? Vitor Eudes, você viu ali, né? Já tem gente cornetando o Vitor. Eu acho que a culpa é muito mais dos zagueiros do que dele no gol do Boa Vista, no gol da vitória do Boa Vista. Mais algumas imagens, Santi Moreno treinando normalmente, né? É uma boa novidade aqui dessas imagens desse treino, desse último treino antes do jogo contra o Nova Iguaçu. Acho muito provável que ele esteja em campo amanhã. Portanto, novamente o Santi Moreno. Deposito muita esperança nele. Vi um jogo muito bom dele contra o Madureira, tá? Acho que ele foi o melhor em campo ali. Finalizando as imagens do treino. Gente, o Lima, hein? O Lima continua. O Fluminense não só não contratou o jogador, como continua com essas, digamos assim, com esses encostos, né, que a galera não aguenta mais ver no Fluminense. Fechando aos gêmeos ali, né? Fechando as imagens do treino desta quarta-feira. Pois é, galera. E aí, dito isso, né? Até citei aqui o Vasco eliminou o Fluminense na Copa do Brasil. Galera, o Vasco tá contratando, tá? O Vasco arrumou o Inestrosa. O atacante colombiano que o Fluminense queria, já tá namorando aí há mais de 6 meses. O Vasco fechou. Vai pro Vasco, levado pelo Fernando Diniz. O Rojas, outro reforço que eles trouxeram dias atrás, também fechado. Os caras estão trabalhando, estão reforçando o time. E tem outros reforços. O Vasco está contratando um monte de gente e o Fluminense ficando para trás. Não só em quantidade, mas em qualidade. Fora os que já tinham sido contratados lá, já tinham sido contratados em 2025. O Vasco trouxe o Andrés Gomes, que é um atacante excelente, indicado pelo Arias na época, o Diniz. Excelente. Deve perder o Ryan agora, mas está com um time encorpado, bem reforçado. Acertou a zaga também no segundo semestre lá, com Robert Renan, com Cuesta, e o Fluminense está parado no tempo. Parece que fixou a ideia no Hulk, perdeu tempo pra cacete nisso, fixou a ideia no Savarino, perdeu tempo, e não teve plano B, plano C, plano D correndo paralelamente. Pior do que isso, pior do que não trazer ninguém, é que a gente reclama do Serna, reclama de alguns jogadores, mas o Serna foi um dos jogadores importantes no ano passado, muito irregular. Acho que não é um jogador para ser titular absoluto de um grande time, mas nesse momento, com o que tem o Fluminense, o Serna é um jogador realmente importante e que pode estar de saída. Simples assim, galera. Olha aqui a notícia dentro do Netflu. Boca Juniors quer tirar Serna do Fluminense após perder atacante para o Vasco, que o Boca estava disputando o Inestrosa com o Vasco, deu Vasco nessa parada e agora o Serna pode ir embora, ó. Na última semana, o clube argentino mirou a contratação do Inestrosa, do Atlético Nacional, da Colômbia, que também chegou a ser especulado no Fluminense. No entanto, o jogador acabou fechando com o Vasco. Depois de perder a concorrência para o Vasco, o Boca não desistiu de contratar um atacante que atua pelas beiradas e mira um destaque do Fluminense. De acordo com informações do perfil Eibar Caracol, da Rádio Caracol da Colômbia, o Boca Juniors está interessado na contratação do Serna, colombiano tricolor, nome buscado pela equipe argentina após ficar sem Inestrosa.
Ao longo de 25, a saída de Serna do Flu chegou a ser especulada, no entanto, o camisa 90 deu a volta por cima na reta final e encerrou o ano como um dos destaques do time. Então é isso, Boca Juniors, o gigante Boca Juniors, acenando com a possibilidade de levar Kevin Serna do Fluminense. Vou mostrar para vocês aqui também que isso não está só na Caracol, tem vários sites internacionais repercutindo essa notícia e a única fonte não é a Rádio Caracol. Olha aqui, ó. Joga aqui Serna no Boca Juniors, você vê no Twitter, por exemplo. Aí tem sites brasileiros, né? Boca Juniors tem interesse no ponta. E aí já começa a entrar sites estrangeiros. A Boca Juniors vai para outro colombiano, atrás de outro colombiano, depois do negócio fracassado com o Inestrosa. Kevin Serna está no radar chinês, diz aqui esse site, futebolred.com. Alianza Lima está na expectativa do Boca Juniors para encerrar a contratação, né, a transferência de Kevin Serna. Isso aqui deve ser o Diário Depor, é um site peruano, porque o Alianza Lima ainda tem direito sobre o Serna também. Então eles estão interessados em transferir o Serna. É fazer dinheiro. Aqui já é o Netflu, novamente, né? Novamente Futebol Red. Enfim, esse outro aqui, ó, Zona Deportiva, aqui embaixo. Kevin Serna do Fluminense, pode ir para o Boca Juniors, é um dos que pode ir. Eles mostram jogadores que estão sendo negociados. Enfim, galera, oferecidos ao chinês. Eu vi também esse tipo de informação, tá? Que ele foi oferecido ao Boca Juniors. Ou seja, o empresário do Serna está trabalhando para tentar botar o cara em outro lugar. A questão aí é o seguinte, galera. O Fluminense vai continuar parado até quando? Ou parado, ou mesmo que esteja tentando contratar, vai continuar sem conseguir confirmar ninguém? Até quando? Vão de novo apostar todas as fichas nesse time? Num elenco praticamente de 2023, com poucos acréscimos úteis em 2024 e 2025? Tá na hora de dar uma renovada nesse negócio aí, cara. É Lima de novo, é Keno de novo, é Ganso de novo. Essa galera toda de novo. O Fluminense vai com esses mesmos caras, Germancano dentro do grupo. Vai ser solução para alguma coisa, Germancano, em 2026, gente? Sério? Então é disso que a gente está falando. E dos que chegaram depois, Otávio, Igor Rabelo, Fuentes, René, sabe? Sabe aquele ranço? Sabe aquele, gente, ano novo, vida nova, time velho? Porque parece que é assim que a gente vai. E é bom lembrar de novo, com Everaldo. Se não for o Everaldo, é o Lelê. E se não for o Lelê, é esse John Kennedy que a gente tem visto. Dá para estar otimista? Há uma semana do início do Brasileiro? Sinceramente, não. Olha, eu vou torcer pelo seguinte, vazou muita informação nas últimas semanas sobre tentativa de contratação. Eu vou torcer para que o Fluminense esteja apenas conseguindo blindar essas tentativas. Porque não é possível que o Mário não esteja contratando ninguém. Não é possível que o Matheus Montenegro, novo presidente do Fluminense, não esteja desesperado e entendendo a urgência que é contratar, e contratar bem, principalmente para a camisa 9. Do jeito que tá, meu amigo, a gente já sabe qual é o fim do filme. Não adianta rezar, esperar. Não, vamos dar moral pro Everaldo. Não vai ter moral que dê certo, sabe? Você não vai ajudar um cego a enxergar. Não tem como. Não tem como. O Everaldo, com todo respeito pessoal a ele, estamos falando do profissional, não tem mais condição de ser centroavante do Fluminense. Simples assim. Não tem como falar mais claro esse português. Tá bom? Quero saber a opinião de vocês. Bota aqui embaixo, se inscreve no canal, comenta e a gente se vê. Valeu.